Oi, Nanete, tudo bom? Oi, Paula. Oi, ouvintes. Alô, ouvintes. Nosso assunto hoje é literatura negra. Nanete, esse tema é muito importante, né? Eu conheço o trabalho da Fernanda Rodrigues de Miranda. Ela defendeu a tese na USP no ano passado, em 2019, tese de doutorado dela. O nome é Corpo de Romances de Autoras Negras Brasileiras, 1859 a 2006, Posse da História e Colonialidade Nacional. Depois, ela publicou o livro pela editora Malê, que é uma editora importantíssima em literatura negra, e o livro dela se chama Silêncios Prescritos. É um livro bastante interessante e nessa tese dela, nesse corpo, ela explica primeiro o que é a escrita de autoria negra. Ela fala da importância dessa escrita declarar o pertencimento em primeira pessoa, que isso é muito importante na literatura, né? É uma questão de autoidentificação e que o escritor ele declara o seu pertencimento, e isso tem uma ênfase muito importante. E ela analisa as seguintes autoras nesse livro dela: Maria Firmina dos Reis, que escreveu o primeiro romance brasileiro, inclusive por uma mulher. O romance se chama Úrsula, que foi publicado em 1859. Depois ela examina a Ruth Guimarães, Carolina Maria de Jesus, a Najá Caetano, Aline França, Marilene Felinto, Conceição Evaristo e Ana Maria Gonçalves. Então, vale a pena a gente pesquisar esse livro da Fernanda e as autoras às quais ela se refere, conhecendo melhor a escrita de autoria negra. A literatura negra, ou a escrita de autoria negra, é o negro se manifestar na literatura enquanto voz. Ele é o narrador e ele é o protagonista, e as histórias das quais ele participa. A gente tem um bom exemplo disso, que é o Plínio Camilo, que é um autor negro e o autor de vários livros, entre eles o Outras Vozes, que fala do período da escravidão do ponto de vista dos negros escravizados. E também ele tem o Notas de Escurecimento, que abriu caminho para ele dar um ciclo de palestras pelo Brasil afora aí, em que ele fala dos primeiros negros escritores da história brasileira e sua importância na literatura feita aqui. Vamos conversar com ele. Plínio, como foi que você chegou na literatura depois dos 50 anos? A minha escrita, ou pelo menos a minha escrita que eu tenho posto à luz, tinha mostrado para pessoas, tinha publicado, foi feita a partir dos meus 50 anos. Foi aí que eu tomei coragem. É interessante, foi aí que eu me senti maduro para mostrar. Nunca acreditei antes que as minhas histórias fossem interessantes, ou, principalmente, eu escrevesse ou eu a transmitisse de uma forma interessante. Com 50 anos, ou achando que não tinha nada mais para provar para ninguém, aquela frase de jogador de futebol, me sentindo tranquilo, comecei a escrever. E meu primeiro romance é uma história chamada Namorado do Papai Ronca. Aí depois veio outros, porque eu sou contista, gosto de contar, gosto de histórias curtas, rápidas, várias histórias. E aí eu tive os meus contos Coração Peludo, uma coletânea de conto, outra coletânea de conto é o De Rua. Tenho agora uma novela chamada Luísa, uma coleção de vários contos que eu chamo de Bombom Sortido. Mas duas obras minhas recentes, Notas de Escurecimento e Outras Vozes, tem dado um norte muito interessante para essa minha atuação literária. Porque além de escrever, além de contar essas histórias, hoje eu tenho divulgado, ou pelo menos colocado à luz, ou colocado para discussão, uma ideia, uma proposta da literatura negro brasileira, ou literatura negra brasileira. Que essa literatura é feita por negros, com narradores negros, dando esse ponto de vista negro, e não necessariamente contando só histórias negras. Mas o que é interessante de você publicar com mais de 50 é que você percebe que você não tem mais nada para provar. Você tem que se divertir, você tem que contar histórias. E tem uma certa urgência. A sua história é boa para hoje, amanhã eu não sei. Ela tem que ter uma qualidade literária hoje. Se vai ficar para o futuro, não tenho ideia. Possivelmente não estarei lá para ver.
Linda a entrevista dele, né? O Plínio fala gostoso. Eu vou ler um trechinho, esse Outras Vozes, que ele fala do período da escravidão do ponto de vista dos escravizados. São pequenas histórias, assim, que ele vai amarrando muito com ilustrações de anúncios que saíram em jornais na época. Anúncios que eram pagos pelos proprietários desses escravos, alugando-os ou procurando, oferecendo recompensa para quem os encontrasse. Tem um aqui que é bem curtinho, que o título é Heitor. Donana estribuchava em suas mãos. Heitor pensou em parar, mas não tinha volta. Apertou pela desonra que aquele lugar lhe tinha dado. Espremeu pelos amigos que aquela terra roxa lhe tirou. Comprimiu todo o medo que sempre fingiu não sentir. Morta, ele a cobriu com o xale que mais gostava e pediu sua bênção. Forte, né? A coisa é forte. Agora, vamos então chamar para conversa a Esmeralda Ribeiro, que é jornalista, pesquisadora e ativista pelo resgate das tradições africanas e editora do coletivo Cadernos Negros. Eles tiveram origem no coletivo Quilomboje, que foi fundado há mais de 40 anos. Esmeralda, quando e como foi o início dos Cadernos Negros? Cadernos Negros nasceu em 78, com a possibilidade de publicar autores e autoras negras na sua própria produção literária. Ele começou com 8 autores, sendo 2 mulheres. Cadernos Negros 1, que foi de poemas. A necessidade de publicar, que os autores e autoras negras na época sentiam, é que não havia retorno das grandes editoras sobre os seus trabalhos. Não havia um retorno das editoras quanto à possibilidade de publicar ou não esses trabalhos. Hugo Ferreira, Curti, Luiz Silva e o Jamumica tiveram a ideia de criar, inspirado nos cadernos da Carolina Maria de Jesus, de criar os Cadernos Negros. E assim, desde 78 é publicado anualmente a série Cadernos Negros. Ela se altera em contos e poemas. A ideia, sempre o objetivo, foi divulgar os autores e autoras de toda a parte do Brasil. Quilomboje, que organiza Cadernos Negros, não é uma editora, nós somos um grupo, um coletivo de escritoras, responsáveis pela publicação e lançamento da série Cadernos Negros. Ela existe há 42 anos, vai para 43 anos, sempre lançando um gênero a cada ano, poemas e contos. Quantos autores vocês já publicaram desde então e qual o impacto dessas publicações na cena literária brasileira? Já publicamos 88 mulheres e mais ou menos na mesma média de autores homens. E a importância disso é que incentiva o autor ou autora a tirar seu trabalho da gaveta. O impacto da existência dos Cadernos Negros para o cenário cultural brasileiro foi que a permanência, a existência e a solidariedade dos lançamentos ser assíduos todo ano incentivou que outras autoras mesmo negras fossem criadas a partir daí. Nós só continuamos a história que a Carolina Maria de Jesus, escritora, Lima Barreto, Sônia Trindade, Cruz de Souza, que ele já escreveu. A gente só denominou literatura afro-brasileira, literatura negra, literatura negro. Com isso nós criamos um mercado. Com isso formamos também leitores para que também acompanhassem os nossos trabalhos, nossa vivência afro-brasileira. Como é feita a seleção dos textos? Alguns parceiros que são avaliadores de cadernos, que nos ajudam também nessa empreitada, para que cada vez mais o conteúdo do livro esteja bom. E o que é o diferencial de Cadernos Negros que o Quilomboje faz é que os textos, quando chegam para ser publicados, para ser avaliados nos cadernos, no volume a ser publicado, ele tem que ser inédito. Mas depois que é publicado em cadernos, o autor ou autora tem o livre-arbítrio de pegar esses textos e publicar onde ele quiser. A publicação Cadernos Negros é muito importante no Brasil, né, Fazer Nanete? parte dele é uma honra para qualquer escritor, né? Sim. E para concluir o programa, eu queria ler aqui um poema do Miró, que é um autor negro de Recife. Ele publicou agora pela CEP, editora Miró, Até Agora, que é um livro lindo de poemas dele. E eu vou ler um pedacinho, tá? Certa vez, Fernando Pessoa perguntou ao sacarneiro: de que cor será sentir? E eu respondi assim:
De que cor ficou o sacarneiro com tamanha interrogação? Decreto que o poeta traz no bolso todas as cores. Mas definir a cor do sentir deve ser tão duro quanto o próprio silêncio que antecedeu a resposta, se houve resposta. Imagino a pessoa do Sá na pessoa do Pessoa. De que cor o Pessoa pensou que o Sá iria pensar? Pergunto porque já estou pálido de virar noites adentro, espantando moscas e mosquitos. Ontem, por sinal, nadei e nada. Vou terminar morrendo afogado dentro dos fatos. Alguém dos aflitos saberia? Já disseram por aí que na lata do poeta tudo nada cabe, e a mim só me cabe chutar a lata, pois é dentro da lata que encontramos tudo aquilo que não é lata. Quanto à cor do sentir, cada um que sinta por si. Eu adoro esse poema. Que lindo! Nossa, ele faz uma literação com som de S, né? Então dá uma agilidade, dá uma coisa do vento passando e do tempo. Muito bacana, né? Gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio, que é uma homenagem, né, aos escritores da escrita negra, né? Como diz a grande Catita também, né? É isso, a Catita que já esteve aqui no nosso escrita programa. Preta, ela fala. Então um beijo pra todo mundo. Um beijo, até o próximo, até gente. próximo. Tchau. O Panacota Literária é uma produção de Paula Bayer e Nanete Neves. Trilha e edição de Juliano Costa.